Falando agora do Abel Ferreira, porque depois da eliminação da Libertadores, o Abel que insistiu com aquele esquema com 2 laterais e também insistiu bastante em 2 peças, o Arthur, que o Piperno adora, muito, e o Rony. E também ficou naquela, segurou demais o Endrick, enfim. Depois da eliminação para o Boca Juniors, e também perdeu o Dudu, que eu acho que é um pilar, uma peça importante na construção desse time. O Abel Ferreira, dá para dizer, Piperno, que ele reinventou a maneira do Palmeiras jogar, ele coloca 3 zagueiros, muda o esquema tático e dá para dizer que ele tem repertório, mais uma vez, em cima dessa crítica que foi feita há algum tempo atrás. O que falar do Abel Ferreira, a participação dele na construção desse título do Palmeiras, Piperno? Repertório ele tem e ele vem provando isso. O Palmeiras muda a forma de jogar muitas vezes e, aliás, eu disse isso no começo do ano, porque quando o Palmeiras perde o Danilo e o Scarpa, o Palmeiras obrigatoriamente passaria a jogar de uma outra forma, porque não seria mais aquele Palmeiras com 2 meias, Scarpa e Veiga. Aliás, já não era desde agosto do ano passado, quando o Veiga se contundiu. Então ele vai se adaptando. Hoje, na primeira edição aqui do programa, a gente falou, por exemplo, da forma como ele escalou o time para jogar contra o Flamengo, com o Piquerez jogando de zagueiro por dentro e o Scarpa descendo. Quando o Palmeiras elimina o River nos famosos 3-0 em Buenos Aires, o Palmeiras naquele dia jogou com o Marcos Rocha por dentro e o menino recua para atuar como lateral. Então ele vive mexendo, ele reinventou o Rony e tal. A questão não é assim, ele vai sempre mexendo nisso. Ele vai mudando o posicionamento de vários jogadores do Palmeiras. Isso é comum. Agora, e esse ano, repito, foi de novo um grande ano dele, porque ele é campeão brasileiro e ganha mais outros títulos com um elenco muito mais enxuto e perdendo Danilo, perdendo Scarpa e em agosto o Dudu, que é outro pilar, outro jogador, né, fundamental. Agora, esse ano, nessa temporada 2023, ele merece 2 críticas e uma muito séria, que ele não mereceu nas 2 temporadas anteriores. Então, a primeira crítica, o primeiro erro, não é uma crítica não, é sim, uma observação de um erro muito grave que ele cometeu, que foi o fato de ter subaproveitado o Endrick. Isso a gente fala já há muitos meses, de vez em quando alguém escreve aqui no Instagram, no Twitter, muda o disco e tal. Não, quer dizer, isso foi muito sério. Ele é um técnico super vencedor no Palmeiras, hoje mais ganhador da história, 2 Libertadores, 2 campeonatos brasileiros, etc. Mas ele cometeu esse erro sério. A outra coisa, que também tem um pouco a ver com isso, ele demora um pouco para confiar no jogador mais jovem, e isso se aplicou, por exemplo, ao Kevin. O Kevin entra no jogo contra o Boca, no intervalo, e esse menino foi fundamental para o Palmeiras reagir no segundo tempo. O Palmeiras fez um ótimo segundo tempo contra o Boca. Aí ele foi mantido como titular nos 2, 3 jogos seguintes. Atua muito mal no primeiro tempo contra o Atlético Mineiro e não tem mais outra chance. Então por que não utilizar mais vezes esse menino que é tão bom de bola? Então essa é a outra ressalva que eu faço. Eu diria que o trabalho dele continua muito bom, porque ele muda a forma, ele vai se adaptando às circunstâncias, isso a gente viu ao longo do tempo, mas tem esses 2 erros graves. Só uma coisa que o Bruno citou aí, o Kusevich. Esse também merece o prêmio O Gênio do Ano, porque ele queria sair do Palmeiras, porque ele falou que jogava pouco, era pouco aproveitado do Palmeiras. Aí ele sai do Palmeiras para jogar no Curitiba. Giovanni Chacon, falando sobre o trabalho do Abel Ferreira nessa conquista do Palmeiras, para mim já é campeão brasileiro. O que falar do trabalho do Abel Ferreira na mudança de esquema tático, perdeu o Dudu, um dos jogadores mais importantes aí desse elenco, o trabalho do Abel na conquista do Palmeiras, Chacon? Pois é, também para mim já campeão brasileiro, a gente chegou nesse consenso quase que todo mundo já carimbando a faixa do Palmeiras, natural, né? O Abel, ele tem muito mérito por ter tornado ao longo dos anos, ao longo do tempo, um Palmeiras muito, conciso dentro de campo. Um Palmeiras que é difícil você ver perder dentro de casa, é difícil você ver tropeçando 2 vezes consecutivas. Teve seus momentos que isso aconteceu, sim, teve derrotas consecutivas também.
né? Mas mesmo assim, esses são momentos de exceção. A regra é de um time muito coeso, de um time muito linear. Se não na brilhante atuação, pelo menos no resultado. Quando você não tinha uma atuação muito boa coletiva, você tinha 1-0, um 2-1, o mental muito forte, né? Eram raras as vezes em que o time, além de jogar mal, perdia, ou que jogando bem perdia, né? Então, os resultados adversos nesse campeonato brasileiro, para mim, ainda passam, né, naquilo que eu disse anteriormente. O Palmeiras ele teve uma dedicação maior à Libertadores, o que é natural. Maior premiação, principal torneio da América, dá a vaga para o Mundial de Clubes, exposição internacional, um clube que voltou a se acostumar a ganhar títulos internacionais. O Palmeiras ficou muito tempo, o Abel ganhou dois consecutivos, né? E lutando ali pela continuidade. Enfim, a equipe do Palmeiras, ela é uma equipe que hoje é difícil de ser batida, mesmo naqueles piores dias. Dito isso, o Abel também teve seus erros nessa trajetória do Campeonato Brasileiro. O principal, Flávio já pontuou, Endrick. Demorou para colocar o Endrick. E acho que isso é um consenso também de todo mundo. Do próprio torcedor do Palmeiras, que na quarta-feira vai estar comemorando mais um título brasileiro, sabe que nesse meio do caminho demorou para colocar o Endrick. Por dois motivos. Um, para você ver mais vezes o Endrick dentro de campo. O torcedor do Palmeiras, em 6 meses, não verá mais o Endrick em campo, a não ser pela televisão ou visitando o Santiago Bernabéu, onde estará jogando o Endrick no Real Madrid. Além disso, porque ele agrega tecnicamente a equipe. Hoje, mais uma vez, ele fazendo grandes jogadas, jogo de corpo, imposição física, velocidade, técnica, passe. No gol do Breno Lopes, no que estava impedido, né, ele dá um passe de 3 dedos muito bem feito. Muito bem feito. Impressiona também como ele ganha no corpo, na jogada de corpo. Tudo bem, teve a falta na jogada, mão na bola, enfim. Como ele ganha 2 vezes na velocidade no jogo de corpo, né? O drible, usando o corpo, se não no embate também. Enfim, falar do Endrick a gente fala até amanhã. É um grande jogador e o Abel errou em não colocá-lo. E não colocar o Luiz Guilherme mais vezes, por exemplo, que é outro bom jogador da equipe do Palmeiras. Jovem e bom jogador. E talvez... Kevin também sumiu. Exatamente. E a insistência com outros nomes que talvez não tivessem agregado tanto ao longo do caminho. Dito isso, uma campanha mais do que merecida, um título mais do que merecido do Palmeiras. Rodrigo Viga, o Abel Ferreira, que foi criticado depois da eliminação na Libertadores para o Boca Juniors, mas está aí. Palmeiras campeão brasileiro, e a gente fala, esse Palmeiras quando chega, sai da frente, né? Palmeiras time de chegada, Palmeiras time sério, não vacila em jogo importante, decisivo, e tá aí, campeão brasileiro, Viga. Fala, galera. Boa noite pra vocês aí, pro nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. Vou começar assim, ó. Parabéns para o campeão brasileiro, mais uma vez, do ano de 2023. É isso aí, obrigado pela salva de palmas. Tá melhor e mais efusiva do que a minha. E vou aqui fazer uma defesa, vou lançar uma campanha. Eu tenho dito no microfone da Jovem Pan que dificilmente Carlo Ancelotti será o técnico da seleção brasileira a partir de 2024, como dizem alguns na Confederação Brasileira de Futebol. Dito isso, eu quero e vou defender Abel Ferreira como futuro técnico da seleção brasileira. Não é para ter um gringo? Não tem que ter um estrangeiro na suplência, na substituição do Fernando Diniz? Por que não o Abel Ferreira? A não ser que ele diga assim, eu não quero, não me identifico, eu prefiro aos 5 milhões de reais por mês do mundo árabe, como disse e antecipou o nosso querido Pilhado e também o Fausto anteriormente. Então, eu defendo que depois de tudo que aconteceu, pelos títulos, pelas conquistas, por mostrar o seu talento, seu gabarito, sua categoria, altíssimo, como dizia a minha saudosa avó, altíssimo diapasão, Abel Ferreira, defendo como futuro técnico da seleção brasileira. E só para fechar nesse meu introito, eu estou num modo machadiano hoje, viu? Meu caro Pedro, amigos, ouvintes, espectadores, internautas da Jovem Pan, palmas também, ó. Bota aí, ajuda aí, vai. Palmas também para, muito obrigado, assim que eu gosto, para ineficiência e para falta de competência de 2 times do Rio de Janeiro. Botafogo, que abriu uma gordura de 14, 15 pontos e mesmo assim hesitou, engasgou e afrouxou. E o Flamengo,
que, embora em nenhum momento do Campeonato Brasileiro tenha tido o equilíbrio necessário para mostrar que era potencial candidato ao título, porque o título se ofereceu ao Flamengo, mas o Flamengo nunca perseguiu, nunca correu atrás desse título. Então, parabéns para Botafogo e Flamengo. Botafogo por ter aberto 14, 15 pontos à frente do segundo colocado e mesmo assim não será campeão. E é um Flamengo que gasta uma fortuna por mês, mais de 40 milhões de reais, e ainda assim está lutando até o final com dificuldades, como foi hoje diante do Cuiabá, apesar do volume lá na frente, deficiências lá atrás, para beliscar uma vaga na Libertadores da América. Abel Ferreira, nada de mundo árabe, nada de 5 milhões. Seleção brasileira, por favor. E tem até um internauta perguntando aqui sobre esse título do Palmeiras e a participação do Abel Ferreira. Ele até pergunta para o Flávio se outro técnico conseguiria conquistar esse título com o Palmeiras. Um outro técnico que tivesse 3 anos de trabalho. E aí, de novo, você tem que elogiar a direção do Palmeiras. E isso só aconteceu, obviamente, também porque vieram os títulos. A vida ela é feita de situações, né? Aquele jogo Palmeiras e Santos é muito marcante na história do Abel Ferreira no Palmeiras. Ele tinha chegado, mal conhecia o clube, tinha 3, 4 meses de clube, é isso, né? 3, 4 meses. Sim. Uhum. E aí, um jogo horroroso entre Palmeiras e Santos no Maracanã, e acidentalmente sai um gol do Palmeiras. Poderia ter sido o Santos. Fosse o Santos, provavelmente ele teria ido embora naqueles dias mesmo. Alguns dias depois, 5, 6 meses, não tinha nome, não tinha nada, e aí ele ia embora. Mas sai o gol do Breno Lopes, que hoje de novo fez o gol do título, né? E aí a coisa muda. Ele ganha uma estrutura legal para poder seguir. Aí ele vai, conquista aquela segunda Libertadores, aí sim, em cima do Flamengo, Frises, que era do Renato Gaúcho, mas ele ali sim usa uma estratégia, a estratégia dele faz com que o Palmeiras inferior ganhe do Flamengo superior. De novo, repito, era contra o Renato Gaúcho, mas, né? E aí ele vai ganhando moral, né? Os jogadores gostam dele, a gente já falou disso, fica mais fácil de você mexer as suas peças e lhe dá até o direito de cometer erros sérios como esse de não aproveitar o Endrick. Isso custou uma Libertadores. O Palmeiras poderia ter conquistado, não dá para dizer que vai ganhar, mas muito provavelmente chegaria na final, passaria pelo Boca, tem mais time que o Boca, e esse erro de demorar para colocar o Endrick custou muito caro para o Palmeiras. Aí no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras... O Campeonato Brasileiro é um campeonato de média, mas você não precisa ter média, ganha, empata, perde, ganha, empata, perde. Não, você pode fazer um primeiro turno muito ruim e depois fazer um segundo turno de superação. Tanto que o Atlético quase chegou aí, né? Depois daquela passagem horrorosa do Cudê, ele quase chegou, né? Porque teve um segundo turno muito grande. E o Palmeiras manteve a média, o Palmeiras não perde, o Palmeiras é um time que está acostumado com o trabalho do treinador. O treinador sabe as peças que tem e aí acabou aproveitando esse vacilo do Botafogo. E aí, inclusive, também o que o Veiga falou, também concordo, o vacilo do Flamengo, que também passa por Sampaoli, né? Uma escolha tremendamente infeliz do Palmeiras, do Flamengo, desculpe. E aí, na média, ele vai e faz. Então, qualquer treinador com tempo de trabalho, com 3 anos de trabalho, como o Vojvoda tira leite de pedra no Fortaleza, ano passado era o último colocado e ainda chegou numa condição muito boa, chegando a se classificar para a Sul-Americana e chegando a vice-campeão da Sul-Americana. Então, com bastante tempo para trabalhar, tendo respaldo de trabalho, você pode fazer isso sim. E o Abel conseguiu isso graças aos títulos que vieram, alguns com contato com uma mão direta dele e outros nem tanto. Antes do Abel Ferreira, 3 técnicos de seleção brasileira passaram pelo Palmeiras. Felipão, Vanderlei Luxemburgo e o Mano Menezes. Foram os 3 técnicos antes da era Abel Ferreira que passaram pelo Verdão, 3 técnicos com passagem pela seleção brasileira. E nenhum deles conseguiu reproduzir ou chegar próximo disso que o Abel Ferreira está fazendo na equipe do Palmeiras, certo? Ou eu estou enganado? O Felipão foi campeão brasileiro com time reserva, hein? Não, mas o... 2018. Mas 2 títulos brasileiros, 2 Libertadores, Paulistão, Copa do Brasil. E desse jeito do Palmeiras, tão consistente desse jeito? O Filipão, ele teve uma passagem no Palmeiras que é uma coisa cheia de antagonismos. Ele é campeão brasileiro com o time reserva, isso foi incrível. O Palmeiras jogava com, por exemplo, o Johan, o Lucas Lima, né, que tinha perdido o espaço e tal. Ou seja, time reserva e reserva ruim. Eu achava que tinha muita gente que, né, não tinha condição. Mas no time de 2019 contratou muita gente por indicação dele, Carlos Eduardo, Felipe Pires, meu Deus do céu, né?
o Ramírez que chegou aí e tal, e foi o Palmeiras eliminado pelo Grêmio na Copa Libertadores e em São Paulo, depois de vencer em Porto Alegre e fazer 1-0 aqui. Carlos Eduardo Faraó, né? Nossa, mano. Foi caro. Aí ele cai. Então, mas o Filipão, ok, ganhou um título de uma situação, uma circunstância bastante improvável. Aí o Palmeiras acho que comete um erro muito sério, que foi quando trouxe o Mano. Até no dia, confesso que eu pisei na bola, profissionalmente eu errei. No dia lá me exaltei um pouco, falei, olha, não dá. Isso no microfone, falei, não dá, não vai durar 5 meses, não está em condição de dirigir o Palmeiras. Até porque também vai ter um índice de rejeição imenso. E ele fez um trabalho medíocre no Palmeiras com um elenco forte e tal, né? Bom, aí vem o Luxemburgo. Eu acho que o Luxemburgo talvez, né, não fosse o nome mais apropriado, mas o Luxemburgo teve o mérito de pegar muitos garotos que estavam subindo, Patrick de Paula, Gabriel Menino, Danilo e tal, e lançou esse pessoal, deu chance e tal. E o Abel, quando vem, o Abel tem uma coisa que eu acho muito importante a gente sempre destacar. Era um Palmeiras ainda em formação e o Abel foi eliminando alguns times melhores. Por exemplo, o River do Marcelo Gallardo. Então, esse também foi um mérito que ele teve. Depois que venceu a Libertadores, teve lá uns tropeços e tal, ganha a segunda Libertadores, né? Enfim. Mas assim, eu acho que o grande momento dele, independentemente de resultados, foi o que o Palmeiras jogou em 2022. Eu acho que era um time muito bom. E era um time que quando perde o Veiga contundido em agosto, porque o Palmeiras teve uns 15 dias de muitos desfalques fundamentais. O Danilo e o Scarpa foram expulsos contra o Atlético Mineiro, eles cumprem suspensão contra o Atlético Paranaense e ali o Palmeiras perde o Veiga contundido. Então perdeu o meio-campo inteiro em um jogo, né? E foi um jogo fatal naquela Copa Libertadores. Mas o Palmeiras jogava muito bem, tanto que no Brasileiro ganhou o título com o pé nas costas. E na volta teve o Murilo expulso. E na Chegou volta a fazer 2-0. Exatamente, teve o Murilo expulso. Então, assim, ali eu acho que o Palmeiras jogou muito. Esse ano de 2023, eu acho que foi um Palmeiras mais pragmático e tal, né? Agora, nessa arrancada final, à medida que o Botafogo e a concorrência deram espaço, veja, a gente está falando de um ciclo de 10 jogos em que o Palmeiras fez 25 pontos. Ganhou 8 jogos, empatou 1 e só perdeu para o Flamengo no Rio. Então ali eu também acho que ele soube falar, bom, seguinte, rapaziada, estão de novo ressuscitando a gente, então vamos atrás desse sonho, né? Porque eu acho que dá. Bruno Prado, falando sobre o trabalho do Abel Ferreira, então, como é que você vê o Abel Ferreira, a participação do Abel no título do Palmeiras? Eu acho que um grande mérito é remontar a equipe e se adaptar a perdas, saídas, lesões. Às vezes pode demorar um pouco e ele insistiu numa formação que não funcionou, que era até a mais natural quando machucou o Dudu. Ele jogou o Arthur para a esquerda, adiantou o Mike na direita, que foi uma formação com o Mike na direita que ele usou já no ano passado, quando o Veiga machucou. Ele usou essa formação, centralizou o Scarpa, pôs o Mike na direita, e esse ano não funcionou. Aí talvez acho que é um momento que ele demora um pouco para tentar outra coisa. Depois da eliminação na Libertadores ele tenta e muda bastante o time, assim. Não foi uma mudança simples, ele muda, não é a ideia assim macro, assim, ele muda detalhes que muda bastante o posicionamento do time, a maneira de jogar. Ele coloca um terceiro zagueiro, que é o Luan, e que tem a capacidade de virar volante, muito fácil. O Luan tem muita qualidade técnica. O Luan, ele já foi cornetado muitas vezes porque ele acabou envolvido em alguns lances que o Palmeiras perdeu jogos, que ele fez pênalti, que enfim. Mas o Luan é muito técnico. O Luan, com muita facilidade, ele avança e vira um volante. E tem muita qualidade com a bola no pé. A partir daí, ele adianta o Zé Rafael. Ele também inverte o Zé Rafael com o Richard Rios. O Rios fica mais atrás, Zé Rafael volta a ser quase que um meia muito ofensivo. E com 3 zagueiros ele solta os alas, Mike e Piquerez, eles que dão profundidade. O Abel sempre gosta de ter 2 jogadores bem abertos. O Abel, quando ele joga com linha de 4, às vezes é um lateral bem aberto de um lado e um atacante bem aberto do outro. Agora com 3 zagueiros, Mike e Piquerez, do lado do campo é todo deles. E aí por dentro ele tem Zé Rafael, Rafael Veiga e os 2 atacantes, Hendrick e Breno Lopes.
Nesse posicionamento novo, Endrick mais para a direita, Breno para a esquerda. Veiga quase um terceiro atacante, entrando na área em vários momentos. Às vezes o Breno mais como um pivô e o Veiga vindo de trás, só que com muito solto. E o Endrick num posicionamento acho que bem estratégico. Eu falei algumas vezes no ano que para mim o Endrick tinha muita dificuldade para ser um 9. Ele era mais um ponta, mas ele não é também um cara para jogar colado na linha de fundo, como um ponta ali, jogar indo e voltando na linha de fundo. Também não é isso. E acho que nessa reta final o Abel achou um lugar muito bom para ele. Ele joga na direita, mas quem joga abertão na direita, quem dá amplitude, que é uma expressão que os técnicos usam, é o Mike, não é o Endrick. Sim. O Endrick ele joga entre o lateral esquerdo e o zagueiro da esquerda, assim. Ele tem essa liberdade partindo da direita para cortar por meio, que ele é canhoto, mas ele joga entre o lateral e o zagueiro. Então ele acha um espaço para entrar em diagonal muito bom. Acho que talvez aí o Abel tenha encontrado a melhor posição para o Endrick. Ele não é nem um 9 nem um ponta. Ele é um segundo atacante que partindo da direita, mas não lá na lateral, um pouco para dentro, mas pela direita para o meio, ele rende muito bem. Então acho que o Abel teve esse mérito muito grande de refazer de novo uma equipe, pode ter demorado um pouquinho, mas ele conseguiu refazer de novo uma maneira do time jogar e o time voltou a jogar bem, voltou a ser um time mais seguro.